Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os anjos. Os anjos são uma parte importante da nossa fé. Eles são criaturas espirituais que foram criados por Deus Pai, antes mesmo da criação da humanidade. E assim como nós, eles possuem inteligência e livre-arbítrio, e também fazem parte da Santa Igreja de Jesus Cristo. Por possuírem livre-arbítrio, existem anjos bons e anjos ruins. E foi justamente por causa desses anjos ruins que aconteceu a queda da humanidade. Pois a queda da humanidade e a própria criação do inferno foi algo arquitetado por eles como uma espécie de vingança contra Deus. Mas, se foi Deus Pai que criou os anjos e os fez perfeitos e os colocou no paraíso, por que esses anjos quiseram se vingar de Deus? Essa vingança ocorreu justamente por causa da criação da humanidade. Os anjos foram criados como seres perfeitos e espirituais, não limitados por um corpo como a gente, e também possuíam uma inteligência e uma santidade muito superior à nossa, vivendo no paraíso ao lado de Deus Pai. Porém, após a criação dos anjos e a criação do mundo, Deus criou a humanidade e nos criou a sua imagem e semelhança, colocando dentro de nós a sua essência, o Espírito Santo. Por causa disso, Deus nos amou, mas não nos amou apenas com um simples amor de Pai, mas com um amor incondicional. Um amor muito maior do que ele amou qualquer outra criatura. E ele pediu que os anjos servissem a nós. Porém, isso não agradou a todos os anjos. Eles foram tomados por um sentimento de inveja e também de arrogância, e se negaram a servir a humanidade. Por que Deus ama essas criaturas imperfeitas? Por que nós temos que servir a elas se nós somos muito melhores que eles? Este foi o sentimento que os levou à queda. Isso causou uma grande revolta entre os anjos, e eles foram completamente contra as ordens de Deus. Porém, isso levou a uma consequência que eles não esperavam. Eles perderam a conexão com Deus, perderam a comunhão, e por causa da perda dessa comunhão, perderam também o paraíso. Sem a comunhão, eles perderam os dons divinos concedidos a eles por Deus e passaram a viver um estado de vida afastado de Deus e afastado do Espírito Santo. Esse estado de vida, sem Deus, é o que nós chamamos de inferno. Ou seja, o inferno não foi uma criação de Deus para punir os anjos, mas o inferno foi criado a partir da consequência dos atos ruins que os anjos fizeram. Eles então passaram a nutrir um sentimento ruim contra Deus. Porém, os anjos sabem que não podem fazer nada contra Deus, pois Deus é perfeito e todo-poderoso. Então, eles decidiram atacar aquilo que Deus mais ama, ou seja, a humanidade. Eles passaram a tentar a humanidade. Tentar para fazer com que a humanidade caísse e perdesse o paraíso, assim como eles. E eles conseguiram. Adão e Eva pecaram e perderam acesso ao paraíso. Porém, não aconteceu exatamente como eles queriam, pois a humanidade era corpórea, ela não era feita inteiramente de espírito como os anjos. Então, a humanidade não foi imediatamente enviada para o inferno, assim como os anjos. Para nós, é preciso primeiro viver, depois morrer
para aí sim se tornar espírito e poder ir para o inferno. Deus então nos retirou do paraíso e nos colocou no mundo humano, um mundo físico, para que possamos viver a nossa vida. E então Ele criou um plano de salvação que nos redimiria e nos levaria de volta ao paraíso. Esse plano é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e a criação da sua Santa Igreja. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.